Sabe aquela habilidade que você sabe que possui, mas é difícil colocar no currículo? Liderança, empatia, proatividade. É difícil realmente mostrar para a pessoa que você possui essa habilidade. Ela vai ter que te conhecer, te dar uma chance para entender realmente que você tem essa habilidade. Sabe como isso se chama? Isso se chama soft skill. E hoje em dia já está sendo chamado até de uma outra forma, está sendo chamado de human skill, ou seja, habilidades humanas. Habilidades que vai ser muito difícil colocar no seu currículo, vai ser muito difícil ter ali uma comprovação de que você tem essa habilidade, mas no seu dia a dia você consegue mostrar essa habilidade e muitas vezes é essa habilidade que vai fazer total diferença na sua performance. Pois é. Essas habilidades, elas estão cada vez mais sendo buscadas no mercado de trabalho. E se você é líder, se você é gestor, você precisa saber desenvolver essas habilidades no seu time, porque sim, essas habilidades, elas também podem ser desenvolvidas. Quer aprender como faz isso? Então vem comigo que eu vou te mostrar em 7 passos. Primeiro passo, tenha uma cultura sólida. O que é a cultura da empresa? É o comportamento coletivo. Toda empresa tem cultura. Ah, Yane, mas a minha empresa não tem missão, visão e valores. Mesmo assim, a sua empresa tem cultura, que é o comportamento coletivo na sua empresa, ok? Então, existem empresas que têm cultura de inovação, existem empresas que têm cultura de gratidão, existem empresas que têm cultura de processos. Você precisa identificar qual é a cultura da sua empresa atualmente e você precisa identificar se essa cultura vai levar a empresa para o próximo patamar. E caso você perceba que a cultura atual não vai levar a empresa para o próximo patamar, então está na hora de mudar a cultura da organização. E como é que faz isso, Yane? Aí a gente vai para o passo 2. Eduque o seu time. Então pensa comigo, se a cultura é o comportamento coletivo, e eu vejo que a cultura da minha empresa hoje não vai levar a empresa para o próximo patamar, então eu tenho que mudar a cultura da empresa. E eu só vou conseguir fazer isso educando o meu time. Educando o meu time na nova cultura que eu quero construir. Então eu preciso, primeiro, delimitar quais são as características, quais são as competências comportamentais, quais são as soft skills ou as human skills que eu quero para minha empresa, que eu quero para minha organização, quais são essas competências que vão ser realmente, essas skills que vão ser realmente relevantes para levar a minha empresa para o próximo patamar e eu tenho que treinar o meu time nessas skills, ok? Então, se eu vejo que para minha empresa chegar no próximo patamar eu tenho que ter uma cultura de inovação, eu tenho que treinar a minha equipe para que ela seja inovadora. Se eu vejo que para minha empresa chegar para o próximo patamar eu tenho que ter uma cultura de colaboração, de cooperação, de empatia, então eu preciso treinar a minha equipe para que consigam desenvolver colaboração, cooperação e empatia. Então você precisa, passo 1, estabelecer uma cultura que seja favorável para o crescimento da empresa. Observa com a cultura atual, observa com a cultura desejada e aí você vai para o passo 2, que é treinar a sua equipe na cultura desejada. Treinar a sua equipe para desenvolver essas skills, essas habilidades, essas competências que vão estar ali atreladas a essa nova cultura, ok? Passo 3, reconheça e estimule quem tem disposição para mudar. Mudar a cultura da empresa não é fácil, não é uma coisa assim de uma hora para outra, não é um passe de mágica, e não é simplesmente, listei aqui quais são os valores, listei aqui qual é a cultura que eu quero na minha organização, fiz um treinamento para todo mundo e pronto. Cultura já mudou, não é assim, é um processo. E nesse processo de mudança, vai ter gente que vai ficar no meio do caminho. Vai ter gente que não vai se adequar a essa nova cultura, vai ter gente que não vai gostar dessa nova cultura, vai ter gente que vai colocar defeito nessa nova cultura. E aí, você, é claro, vai acolher os feedbacks, vai observar se esses feedbacks fazem sentido, porque sim, às vezes o gestor erra, às vezes o gestor se engana, às vezes o gestor pensa que aquilo ali é muito relevante e quando ele conversa com o operacional ele percebe que aquela competência não é a mais relevante, existe uma outra mais relevante para o business da empresa, para o negócio da empresa. Mas se você percebe que para chegar no próximo patamar a empresa precisa realmente mudar a cultura, precisa realmente daquelas skills desenvolvidas, então você vai ter que saber que nem todo mundo vai se adequar às novas regras, às novas skills. E quem não se adequar
talvez não faça mais sentido estar na sua empresa. Ah, Yane, mas isso é muito duro, eu vou demitir uma pessoa que está comigo há 10 anos, há 15 anos. Você vai avaliar cada caso. Por quê? Precisa existir pelo menos uma tentativa de mudança, uma busca pela mudança, uma busca por reorientação ali nessas competências. Então, observa isso e isso vai te ajudar a separar o joio do trigo. Uma coisa é dar uma chance para um colaborador que ele não tem aquela skill desenvolvida, mas que ele quer desenvolver, ele está buscando desenvolver. Outra coisa é dar uma chance para um colaborador que ele não tem a skill desenvolvida e que ele nem faz questão nenhuma de desenvolver aquela skill e ainda coloca defeito na skill. Acha que ela não é necessária para a empresa, ok? Então imagina o seguinte, que a sua empresa avaliou que precisa desenvolver a soft skill da empatia ou a human skill da empatia, que é essa habilidade sendo desenvolvida em todos os colaboradores, vai conseguir atender melhor o seu cliente, vai conseguir amparar melhor o seu cliente e aumentar o nível da qualidade do seu serviço. Você identificou isso e aí você vai desenvolver a empatia no seu time. De que forma, Yane? Você pode desenvolver por meio de treinamento, você pode desenvolver por meio de meditação. Existem N formas, leituras, N formas de desenvolver a empatia, por exemplo, ok? Comecei a desenvolver o meu time na competência da empatia. E eu estou vendo que existe uma pessoa ali que está tentando, que está se dedicando, que está buscando, que está fazendo leituras, que está realmente buscando trazer isso para a sua realidade. E tem uma outra pessoa que acha que isso é balela, que não faz diferença nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma no meu atendimento. Então, eu preciso, como líder, como gestor, chamar essa pessoa para conversar, esclarecer que realmente essa habilidade é importante para levar a empresa ao próximo patamar. E se essa pessoa não for convencida, se essa pessoa não entender ou não quiser entender, talvez o tempo dela na empresa realmente esteja se esgotando, ok? Quarto passo, determine quais são as soft skills também para cada função. É interessante que você tenha clareza de quais são as soft skills centrais para a sua empresa, aquelas que todo mundo tem que ter, aquelas que são pré-requisito para qualquer pessoa que trabalha na sua empresa, mas determine também algumas soft skills específicas para cada função. Porque pode ser que em determinada função seja muito mais importante a empatia do que a agilidade. E numa outra função seja muito mais importante a agilidade do que a empatia. Faz sentido? Pensa comigo. Se cada atividade tem ali atribuições diferentes, exige soft skills diferentes, é importante que eu traga essa clareza também para o meu colaborador, para que ele entenda quais soft skills são mais pertinentes para a função que ele executa. E mensure isso. Da forma que for, mas mensure. Você pode, por exemplo, utilizar a nota de 0 a 10 e determinar, fulano hoje tem a empatia nota 7. Eu quero que ele chegue na empatia nota 10 e trazer essa clareza para o colaborador. Olha só, para a função que você exerce é muito importante essa competência. Então, eu preciso que você desenvolva mais essa competência e mensurar o processo também desse colaborador. Mensurar se ele está conseguindo desenvolver essa competência que você mostrou que era muito importante para ele que fosse desenvolvida. Quinto passo, motive o seu time, estimule. Existem N formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, fazer treinamentos e nesses treinamentos fazer alguma dinâmica, um quiz, para ver se os treinamentos surtiram efeito, para ver se os colaboradores estão entendendo aqueles conceitos. Você pode fazer algum tipo de competição entre os colaboradores. Você pode criar índices específicos e estimular os colaboradores com algum tipo de premiação quando eles atingem esses índices específicos. Você pode também estimular pelo simples feedback. Chegar para o teu colaborador e falar, olha fulano, você chegou aqui, você tinha muita dificuldade nessa skill da liderança, mas eu vejo a sua evolução, eu vejo que você está se desenvolvendo, eu vejo que você está conseguindo melhorar a cada dia você se torna um líder melhor. Então essa motivação, ela pode ser e ela deve ser de duas formas, de forma coletiva, em treinamentos, em momentos ali coletivos com o time, em indicadores, em dinâmicas, em formas ali, competições, formas ali de estimular o time como um todo, mas ela também deve ser individual, por meio de feedbacks assertivos realmente, ok? Se você não sabe como é que faz um feedback assertivo, ou se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre feedback, vai aqui no vídeo, a gente tem um vídeo só sobre isso, só explicando como fazer um feedback da forma certa.
E você vai se surpreender, porque muitas vezes a gente dá o feedback achando que está dando feedback maravilhoso e descobre que não, que a gente está dando feedback que está destruindo aquele colaborador ao invés de estar motivando e estimulando ele. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai no link, assiste e depois volta para cá para assistir o restante do nosso conteúdo. Sexto passo para desenvolver soft skills no seu time, ou human skills, como vem sendo chamado agora. Desenvolva autonomia. Yane, como assim? Amigo, pensa comigo. Boa parte das human skills mais desejadas no mercado, por exemplo, empatia, capacidade de comunicação, liderança, inteligência emocional, todas essas human skills, elas só vão ser de fato desenvolvidas se você deixar que essa pessoa ela se mostre, se trabalhe, teste, erre, aprenda, se desenvolva realmente. E para que a pessoa realmente se desenvolva, ela precisa ter autonomia. Como é que eu faço para que o meu colaborador tenha autonomia? Eu tenho que saber delegar, eu tenho que confiar e eu tenho que acompanhar. Então vamos lá. Primeiro, delegação. Você precisa saber delegar para a pessoa certa e da forma certa. Se você ainda não sabe fazer isso, assiste esse outro vídeo que está aparecendo na tela, porque lá você vai ter informações sobre os principais erros que as pessoas cometem, que os líderes cometem. E lá fala também de delegação, fala também de erros na delegação. Eu tenho que saber delegar para a pessoa certa, da forma certa, de um jeito que realmente a pessoa consiga entender aquela demanda e que ela consiga executar aquela demanda, ok? Deleguei, agora eu tenho que confiar. Porque delegar sem confiar, aquela pessoa não vai ter chance de fazer realmente aquela atividade, ela não vai ter chance de mostrar que realmente desenvolveu essas soft skills. E muitas vezes não vai ter chance nem de desenvolver as soft skills, ok? Se você quer desenvolver um líder, você precisa permitir que ele lidere. Se você quer desenvolver a empatia, você precisa permitir que a pessoa seja empática. Se você estiver ali o tempo inteiro acompanhando, se você estiver ali o tempo inteiro de olho, se você estiver ali o tempo inteiro interrompendo o processo, aquela pessoa não vai conseguir se desenvolver também sozinha. Agora, delegar e confiar não significa que você não vai fazer o acompanhamento. Então, você precisa criar formas também de acompanhar. Então, você pode, por exemplo, se é uma função de atendimento e aquela pessoa está fazendo atendimento por telefone, é muito simples. Pega a gravação de algumas ligações pontuais e analisa. Pega aleatoriamente algumas gravações e analisa como é que aquela pessoa fez o atendimento, ok? Se é na liderança, faz de vez em quando um feedback invertido ali, vê como é que os colaboradores daquele líder estão percebendo a liderança daquele líder, ok? Então, existem N formas de acompanhar se aquela pessoa realmente está fazendo um trabalho bem feito. O que não dá é para você ficar ali em cima o tempo inteiro, controlando, olhando, porque você vai limitar a atuação dessa pessoa, você não vai dar autonomia para que essa pessoa realmente exerça o seu papel. E muitas vezes você até trava aquela pessoa, porque é muito incômodo estar fazendo uma coisa o tempo inteiro com a sensação de que está sendo analisado e de que a qualquer momento pode ser interrompido pelo gestor, né? Você está ali atendendo um cliente e o gestor ali interromper, cortar você porque ele acha que você está fazendo de uma forma que é equivocada. Então, muita atenção com essas três questões, ok? Delegar, confiar e acompanhar, para que você consiga gerar autonomia no seu time. E o sétimo e último passo vai fazer total diferença na sua empresa, na sua liderança, na sua forma de desenvolver soft skills na sua equipe. Mas antes de falar do sétimo passo, se inscreve no canal. A gente está trazendo sempre, toda semana a gente traz conteúdos novos sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre motivação, sobre engajamento, sobre soft skills, human skills, sobre o mercado atual. Então, se você quer se desenvolver como líder, como gestor, se inscreve no nosso canal, porque assim você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos e você vai ser sempre avisado também sempre que a gente postar conteúdos novos. Então, se inscreve e já ativa o sininho, porque no sininho o YouTube, você está avisando o YouTube que sempre que a gente trouxer alguma atualização, o YouTube pode te avisar que a gente trouxe alguma atualização. Então isso é muito bacana porque você realmente vai ser literalmente avisado sempre que a gente liberar um conteúdo novo, ok? Então se inscreve no canal e já ativa o sininho, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para desenvolver as soft skills do meu time? Primeiro passo, cultura. Cultura sólida. Segundo passo, educar o time na cultura da empresa, na cultura que você deseja para a empresa, ok? Terceiro passo,
estimular, né, motivar aqueles colaboradores que eles estão mostrando essa busca pela mudança, separar o joio do trigo. Quarto passo, avaliar quais são as soft skills mais importantes para cada função e mensurar isso, mensurar essa evolução. Quinto passo, dar feedback, motivar o time para que desenvolva essas soft skills. Sexto passo, estimular a autonomia. E o sétimo passo, ele vai te ajudar em todos os 6 anteriores. O sétimo passo é: conheça o perfil comportamental do seu time. E como assim? O que é perfil comportamental? Perfil comportamental é um estudo da personalidade das pessoas. Então, quando você conhece o perfil comportamental do seu time, primeiro, você consegue entender melhor a cultura vigente, porque dá para mudar a cultura também modificando o perfil do seu time, modificando ali, tira um colaborador, coloca outro ali de um perfil diferente, isso vai gerar uma mudança de cultura também na sua organização. Identificando o perfil do seu time, você consegue saber qual é a habilidade natural de cada um, quais são as soft skills mais fáceis para cada um desenvolver. Você vai conseguir colocar cada pessoa na função que tem mais a ver com aquela soft skill. Então imagina o seguinte: se eu aplico análise de perfil no meu colaborador e eu vejo que ele tem um talento natural para organização, para ser mais detalhista, para ser mais prudente, então eu vou colocar ele em funções em que essas habilidades, essas soft skills são necessárias, são importantes. Já aquele outro colaborador que tem um talento natural para comunicação, eu vou colocar ele numa função em que essa soft skill é necessária, é importante, ok? Então, entender o perfil do seu time é necessário para todos os passos. É necessário para você entender a cultura da sua organização melhor. É necessário para você perceber quais colaboradores vão ter mais facilidade ou mais dificuldade para desenvolver determinada soft skill. É interessante também na hora de estimular esse colaborador, é interessante na hora de você motivar essa pessoa, é interessante na hora de você dar autonomia também, porque se eu delegar para a pessoa errada, eu posso ter um problema também ali naquela atividade. Então, entender o perfil comportamental é o passo-chave que vai te ajudar em todos os outros 6 passos, ok? Entender o perfil comportamental do seu time. Então, entenda. Se você entender o perfil comportamental da sua equipe, é meio caminho andado, porque você vai conseguir fazer todos os outros 6 passos com muito mais facilidade, muito mais assertividade também. Jenny, mas como é que eu faço isso? Eu não entendo nada desse tal de perfil comportamental. Amigo, a gente está aqui para isso, a nossa especialidade é essa. Vai no link que está na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para conhecer a nossa plataforma, a nossa ferramenta de mapeamento de perfil comportamental. É uma ferramenta com 98,8% de precisão. Já foi atestada pela Universidade Federal do Ceará e é uma ferramenta que com certeza vai mudar drasticamente a tua gestão de pessoas dentro da tua organização, ok? Vai te ajudar a desenvolver as soft skills dentro do teu time. Então, vai no link e conhece um pouco mais da nossa ferramenta, tá certo? E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. De repente o seu chefe, de repente o seu gestor, de repente o CEO da empresa. É importante porque a cultura não é uma coisa só do líder. Na verdade, a cultura ela tem que estar alinhada, diretamente alinhada com a estratégia da empresa. E a estratégia da empresa, ela vem do CEO, ela vem da alta gestão. Então, se você não está ali na alta gestão, se você está ali no tático, é intermediário ali, é muito importante que as suas estratégias elas estejam 100% alinhadas com a visão da empresa. Mostre também para outros líderes da tua organização e eu tenho certeza que vocês vão conseguir revolucionar a tua empresa em termos de soft skills, human skills, competências emocionais e comportamentais necessárias para a tua empresa ir para outro patamar.